E depois da conversão? Deu saudade do mundo? Deu saudade dos amigos do mundo? Falando em amigos, quem ficou depois da minha conversão? Eu estou gravando uma série de vídeos contando sobre os meus testemunhos, sobre os meus processos de conversão. E quando eu ouço testemunhos, muitas vezes de forma muito rápida, parece que só comigo que foi difícil, parece que só comigo que eu me sentia sozinha, solitária e às vezes até esquecida pelo Senhor. Parece incoerente, né? Porque a tendência de você se entregar para Jesus é que a sua vida dê uma transformação, tipo, da água para o vinho para melhor. Mas a verdade é que os processos de conversão, quando a gente se posiciona, a nossa vida vira de cabeça para baixo. E a certeza que muitas vezes eu tinha, pelo menos falando de mim, é que eu estava sozinha naquela situação, no olho daquele furacão aqui, até o próprio Deus tinha me abandonado. E eu decidi compartilhar esses testemunhos para poder edificar a fé de alguém, que seja uma pessoa no momento que o Senhor desejar enviar esse vídeo, e compartilhando esses detalhes de forma que outras pessoas possam se sentir encorajadas a não desistir dos seus processos. Eu tenho um lema comigo que eu sempre falo que depois que a gente atravessa a ponte, o medo passa. E quando nós estamos atravessando a ponte, muitas vezes nós não temos muitas pessoas nos ajudando nesse primeiro momento, principalmente quando se fala desse primeiro momento de conversão, após a renúncia das coisas do secular, ou enquanto nós estamos fazendo essas renúncias, porque, igual no outro vídeo que eu falei, que eu gravei, o processo de conversão, eles são, os primeiros momentos são renúncias contínuas, ou seja, todos os dias vem alguma coisa da sua vida passada que está ficando para trás, tentando te levar de volta para onde você quis sair, para onde você orou para sair, para onde Deus te ajudou a sair. E a sensação é que nós estamos muito mais perto da regressão do que, de fato, caminhar para o desconhecido. E quando nós ouvimos alguém que já passou por aquilo que nós estamos passando, a gente tem essa sensação, né? Tipo, nossa, pera, vai dar tudo certo comigo também. Não vou surtar, eu vou vencer um dia após o outro. E não tem como romantizar o processo de conversão ou o processo de santidade, como você deseja chamar esse primeiro momento. Mas eu quero dizer que eu passei, muitas pessoas passaram, você não é a única pessoa que está passando, e por mais difícil que seja, vai valer a pena. Quando você se sentir mais firme, mais maduro, mais fortalecido na presença de Deus, você vai ver que fez a sua melhor escolha, que aguentar nesse primeiro momento a pressão e a opressão que tenta te trazer de volta, te levar de volta, vai te dar muitos frutos. Deus está te levando para um novo lugar. E esse novo lugar, sair de um lugar e ir para esse novo lugar, causa alguns desconfortos. Mas você não é a única pessoa. E quando eu ainda estava desviada da presença do Senhor, ainda estava ali no mundo, eu conhecia muitas pessoas, eu era muito ativa, eu me relacionava com muitas pessoas. Podemos dizer que na minha época eu seria famosinha, né, entre as pessoas da minha cidade, do meu bairro, enfim, da escola, um amigo vai conhecendo o outro. Então, assim, eu era a Ju que todo mundo conhecia. E quando eu me converti, eu não conhecia ninguém. Eu até gravei um outro vídeo falando da importância dos irmãos da igreja, né? De um grupo de coral, né? Que no meu testemunho é um grupo de coral, mas na sua vida pode ser um grupo de célula. Quanto eles me ajudaram, porque eu não tinha referências de amigos. Toda a referência de amizade que eu tinha, ela tinha ficado para trás. E alguns anos, muitos anos antes da minha real conversão, porque eu cresci na igreja, me desviei aos 14, 15 anos e fiquei muitos anos afastada da presença do Senhor. Esporadicamente, eu frequentava alguns cultos. Eu lembro uma vez que eu fui em um culto da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em BH, e o culto era do pastor Lucinho falando sobre os amigos do mundo, e que quem era amigo do mundo era inimigo de Deus. É um versículo bíblico, né, que fala que quem é amigo das práticas do mundo é inimigo dos princípios do Senhor, né? Porque não tem como a gente transitar entre os dois mundos, amar os dois senhores, ou a gente há de escolher um, cometer mais atitudes, né, de um grupo selecto de amizades ou de outro. E naquele momento eu fiquei muito triste quando eu ouvi essa palavra, porque eu ainda era muito imatura na fé, eu era uma adolescente ainda, deveria ter uns 16, 17 anos. Quando eu ouvi essa palavra, eu fiquei muito triste, porque eu era muito apegada aos meus amigos. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu era amiga dos meus amigos, mas eles não eram os meus amigos. Eles eram as minhas prioridades, mas eu não era a prioridade deles. Mas enfim, esse é um outro papo. Só que naquele momento, quando eu ouvi essa pregação, muitos anos antes da minha conversão, eu fiquei muito triste, porque eu pensava na minha cabeça assim: os meus amigos são tudo para mim. É a minha galera, é a minha família, os irmãos de mães diferentes, é o pessoal que eu me dou bem, que eu me identifico, é a minha tribo, né? Eu tinha isso dentro de mim, que eu teria aqueles amigos pro resto da minha vida. E eu vivia essa certeza. Então, muitas vezes, os meus amigos do secular, eles foram uma prioridade na minha vida que os meus pais não eram.
Eu saía de segunda a segunda, eu ficava com os meus amigos de segunda a segunda e raramente eu passava um domingo em casa. Então, às vezes, eu pegava uma mochila, ia para casa de um amigo, ficava ali de sexta até domingo, não via meus pais, não sabia o que estava acontecendo na minha casa, se alguém estava passando mal, estava passando por alguma dificuldade, se tinha algum problema em casa, eu não sabia. Eu era uma visitante na minha casa, porque eu era 100% dos meus amigos. Então, a gente viajava, a gente alugava sítio, ia para sítio, eu era uma ausente na minha casa. E eu achava que aquilo era a minha família, né? Que esses amigos eram a minha família. Então, quando eu ouvi isso na adolescência ainda, que eu deveria posicionar, né? Ter um posicionamento de vida, porque a partir do momento que eu era influenciada pelos amigos do mundo, eu estava sendo ali influenciada a me afastar da amizade de Deus, eu não gostei daquela palavra de confronto. E aí o meu coração se fechou, porque eu pensava assim, no dia que eu me converter, todos os meus amigos também vão ter que se converter. No dia que eu me converter, eu não vou me converter sozinha. Pelo menos os meus principais amigos, eles também vão se converter. Vai todo mundo para a igreja junto. Eu tinha essa vaga sensação de que aonde um vai, os outros também vão. Então eu não queria fazer a renúncia. Na minha cabeça, todo mundo ia viver as mesmas coisas. Todo mundo vai para o mesmo sítio, vai todo mundo para a mesma igreja. E não é essa a verdade, né? Mas eu acredito que é um pensamento que a gente pensa. Porque se você for uma pessoa como eu, muito social, de muitas amizades, você quer ir aonde os seus amigos estão. Então é por isso que a gente vive muitas vezes um efeito manada, né? Se o nosso amigo usa droga, a gente usa droga. Se a sua amiga perdeu virgindade, você também quer perder virgindade. Se os seus amigos vão para uma festa, você também quer ir para sua festa. Se tá todo mundo comprando roupa nova, você também quer comprar roupa nova, mesmo que você não tenha dinheiro. Então a gente vive esse efeito manada com os nossos amigos. E eu pensava isso, que no dia que eu me convertesse, os meus amigos também se converteriam. E como eu via que estava cada vez mais distante deles se converterem, porque alguns nem queriam ir para a igreja, eu ainda queria ir para a igreja, gostava de ouvir um louvor, uma ministração, os meus amigos nada. Então, na minha cabeça, realmente estava muito longe a minha conversão. Eu tinha para mim que eu viveria a minha vida inteira e com 60, 70 anos eu me converteria. Eu falava isso com Deus. Talvez eu sei aonde que é o meu lugar, Deus, mas eu vou viver toda a minha vida primeiro, e aí quando eu estiver no fim, eu te dou o resto dela, porque ser cristã, na minha percepção daquele tempo, era morrer, era renunciar à alegria, renunciar à diversão, renunciar a tudo. Então, assim, que vida chata que é a vida do crente, né? Que vida pacata é a vida do crente. A minha vida, sim, é divertida, a minha vida, sim, é emocionante, eu tenho muitas amizades, eu tenho muitos convites para ir. Então, aquilo para mim era sinônimo de vida. E vida de crente, o que o crente faz? Só vai na igreja. Essa era a visão que eu tinha do cristianismo, do evangelho e da vida em igreja. Então eu não queria. Se eu olhava para um grupo de crente e olhava para o meu grupo de amigos, é lógico que eu ficava com a vida que o meu grupo de amigos me influenciava a viver. E ali eu tinha os meus amigos como esse bibelô, como esse apego mesmo sentimental. Eu só ia nos lugares se as minhas amigas fossem. Se tava a turma inteira, tinha muito mais emoção. As minhas fotos das minhas redes sociais, que eu não apaguei, eu falo que eu sou a pessoa que mais fala do meu passado, não tenho problema nenhum com o meu passado, mas ele não é o meu lugar de moradia. Eu não olho para o meu passado com nostalgia. Eu olho para o meu passado como referência. Olha de onde Jesus me tirou e olha onde ele está me levando. E eu só consigo chegar e cumprir um propósito, eu só consigo chegar em um lugar e cumprir um propósito porque um dia eu estive nessa vida que o Senhor me tirou. Eu falo que é a minha faculdade, né? Para poder cumprir um propósito, eu fiz uma faculdade em coisas do mundo secular. Então eu não tenho problema de falar. Tem gente que se converte, apaga todas as fotos, quer se esconder, não quer mais ver as pessoas do seu passado. Graças a Deus, quando o Senhor me curou do meu passado, Ele me curou pelas raízes. Então, assim, não tenho convívio, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, eu não tenho convívio com muitas pessoas, mas eu tenho elas ainda em algumas redes sociais. Curto, vejo as fotos, os momentos que eles estão vivendo, se coincide com algum princípio, eu fico muito feliz, ao mesmo tempo fico muito triste, eu tenho ainda amigos que estão no mundo das drogas, então quando eles estão ali se denegrindo, né, se mutilando nessa vida, eu fico muito triste. Então eu ainda tenho esse contato, né? Os meus amigos, hoje eu não chamo eles de amigos mais, mas eu tenho pessoas que eu tenho uma estima muito grande e que não fazem mais parte do meu social. Mas enfim, eu tinha muito esse apego com esses amigos e me converter sem eles era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Essa é a grande verdade. Na minha percepção, eu só conseguiria me converter, me entregar 100% para Jesus no dia que toda a minha galera fosse junto. Então, eu tava dizendo, né? As minhas redes sociais, quando vocês tiverem curiosidade de olhar o meu Instagram antigo, tem muitas fotos com grupos. A gente saía em galeras, né? Então, era muita gente, eu conhecia muitas pessoas e aquilo para mim era muito divertido. Eu me sentia em casa, eu literalmente podia ser quem eu era de verdade. E já na igreja eu não tinha referência, né? Os únicos jovens de referência que eu tinha na igreja eram os meus primos, que a minha tia muitas vezes me convidava para ir para os retiros da igreja dela, mas ela mora em outra cidade, não era uma igreja que eu conseguia frequentar sempre, né? Eu moro em outra cidade e na minha cidade, dentro do meu contexto, eu não tinha referências de amizades de igreja. Então todo o meu leque de amigos eram amigos do mundo secular.
E aí eu tinha esse apego pelas minhas amizades muito grande. Eu era amiga de todo mundo, eu fazia tudo pra todo mundo. Se alguém precisava de dinheiro, eu era aquela que emprestava dinheiro. Se a gente ia viajar e alguém não tinha condições de pagar alguma coisa, eu era aquela que pagava pra pessoa ir, porque eu queria as pessoas próximas a mim. Acaba que a gente começa a atrair pessoas por interesse, né? Hoje eu olho pra trás também e vejo que algumas pessoas estavam próximas a mim só por aquilo que elas podiam tirar de interesse. Então, às vezes, algumas meninas se aproximavam de mim por conta de status, por conta de lugares que eu tinha acesso, por conta de amigos. Então, eu vou ficar amiga da Ju para poder ficar amigo do fulano, e quem sabe me relacionar com fulano. O mundo, ele é uma troca, né? E a gente precisa lembrar disso porque quando nós estamos no mundo, a gente vive muitos dilemas, muitos conflitos, muitas traições, mas quando a gente se converte e acontece qualquer coisinha na igreja, a primeira coisa que o diabo lança na nossa mente é: no mundo não tinha isso. Mas tinha sim. Tem muita traição, tem muita fofoca, tem muita intriga, tem muita gente te abraçando na frente, te apunhalando pelas costas. No mundo é terrível as nossas amizades. Só que quando a gente tá ali inserida naquele contexto todo, é tudo festa, é tudo diversão. E vira e mexe, a gente sabe que tem alguém que nos decepciona. Só que quando você tá lá na igreja e o diabo quer fazer você odiar os irmãos da igreja, ele vai dizer que no mundo todo mundo era amigo, que todo mundo era companheiro, que ninguém largava a mão de ninguém. Mas essa não é uma verdade, não. Se a gente mergulhar bem no nosso contexto que a gente vive ali no mundo, tem muita traição. E às vezes é melhor a gente nem saber, porque se procurar a gente acha coisas terríveis. Mas enfim. Quando o Senhor começou a trabalhar em mim, e eu comecei a sentir, né, que Deus estava me chamando de volta, em um momento de muita depressão, de pensamentos e tentativas de suicídio, eu estava ali totalmente envolvida em um relacionamento tóxico, dependente emocionalmente daquele relacionamento. E aí eu começo a buscar o Senhor, a presença de Deus, né, nesse processo que foi de conversão. Eu conto nos outros vídeos que eu oscilava entre lá e cá. Eu ia na igreja pedir oração, mas saía da igreja na sexta-feira, eu ia pras baladas, ia pros rolês, porque era a referência que eu tinha. Né? Então, na minha cabeça, ir na igreja e buscar oração, tudo bem. Eu não precisava, naquele momento, fazer as renúncias. Afinal, na minha cabeça, eu me converteria só depois dos 60 anos. Ainda estava nem na metade dos anos ainda. E eu vivia esse dualismo, né, entre igreja e o mundo de uma forma tranquila. Só que, dentro de mim, eu já não estava bem. A depressão, ela foi me fulminando, ela foi roubando a minha identidade, a minha essência. E eu buscava Deus como um socorro bem presente naquele momento. Só que eu achei que Deus, ele iria me livrar daquela situação, a minha vida voltaria ao normal, eu continuaria indo e vindo nas coisas que eu tinha costume de viver no mundo, e não precisava, naquele momento, fazer nenhum tipo de renúncia. Então, por mais que eu estava buscando a presença de Deus para curar a minha alma e para restaurar o relacionamento que eu tinha naquele momento, não passava pela minha cabeça a conversão. E muito menos o fato de ter que renunciar aos meus amigos. Só que eu fui passando por um funil, né? Então o funil, ele vai literalmente te afunilando a tomar uma decisão. E eu fui sentindo que essa decisão estava chegando, só que eu ainda tinha algo dentro de mim. Se não bastasse, né, a minha vontade de converter junto com os meus amigos, eu ainda tinha um relacionamento naquele momento, e na minha cabeça eu só me converteria, eu só conseguiria me entregar 100% para o Senhor Jesus se aquela pessoa específica também se convertesse. Então eu começo a orar pela conversão daquela pessoa e deixo a minha conversão, tipo, a Deus dará. Me importava apenas se aquela pessoa se converteria ou não. A minha oração era pela conversão dela. E tudo que eu orava para aquela pessoa, que era o relacionamento que eu tinha, começou a acontecer comigo. Então eu orava: Deus, tira ele daquelas rodas de amigos, mostra ele quem são os amigos dele de verdade. Deus, limpa o organismo dele de toda droga, de toda bebida. E Deus foi fazendo tudo que eu orava por ele na minha vida. Então, aquele tanto de amigos que eu tinha, quando eu comecei a buscar mais a presença de Deus, buscar Deus, a vontade de Deus, a ler mais a palavra de Deus, e mesmo assim, frequentando as festas, eu tinha feito, antes de me converter, de renunciar totalmente ao mundo, eu tinha feito um propósito de ficar um tempo sem bebida. Foi um tempo longo, assim, eu não vou me recordar ao exato, mas era tipo uns 4, 5 meses sem bebida nenhuma. E eu bebia muito. E aí, nesses últimos meses no mundo, eu fiz esse propósito, que hoje eu entendo que foi um propósito de santidade, mas naquele momento não tinha esse nome na minha mente. Eu fiz esse propósito de ficar sem bebida durante um tempo. Eu continuava frequentando os rolês sem bebida, então totalmente normal, né? Careta, como a gente costumava dizer. E eu comecei a observar algumas coisas sã nos rolês que bêbada eu não conseguia ter percepção. Então eu amava velocidade, já sem a bebida eu ficava com medo. Antes eu dançava com todo mundo, eu brincava com todo mundo. Sem a bebida, eu via como as minhas amigas expunham o corpo delas na mesa. Literalmente, a gente subia nas mesas e dançava. Então, sem a bebida eu não tinha aquela coragem pra subir. Então eu via as minhas amigas subindo e eu ficava ali, assim: nossa, não é essa a vida que eu quero. Eu quero me casar, eu quero ser bem respeitada, eu quero respeitar o meu esposo, eu quero ter filhos. E esses comportamentos que eu via, né, as minhas amigas tendo, eu via que não coincidia com a minha vida. Então eu comecei a desejar não estar mais ali. Ou estar ali, porque era o único lugar que eu tinha como referência de estar, mas não mais do mesmo jeito de antes. Então o Senhor começou a trazer dentro da minha mente o contraste, né, entre os comportamentos que eu tinha versus comportamentos que eu não deveria ter.
quando eu fiquei sem bebida, quando eu continuei vivendo a vida que eu vivia, porém com uma outra percepção, sem a bebida alcoólica. Então, nos últimos tempos, o Senhor começou a trabalhar várias áreas da minha vida, várias facetas, várias coisas ao mesmo tempo. Então, não era só eu ir na igreja, né, frequentar os cultos, era tudo que eu comecei a experimentar fora da igreja. As crises de ansiedade, de depressão, mas também esses momentos nos rolês que eu via que a vida que eu levava não coincidia com o que eu orava no secreto do meu quarto desde criança, né? Que eu sempre quis casar, sempre quis um monte de coisas. Mas as minhas escolhas não estavam me levando para aquele propósito. E eu começo a me constranger, eu começo a me arrepender, eu começo a ter algumas sensações de que eu estava errada. A dependência emocional, ela tinha roubado muito a minha identidade. Então eu comecei a ver que eu não era mais a mesma de antes, que eu estava me perdendo, que não buscar ajuda estava prejudicando e muito a minha vida. Eu comecei a regredir no trabalho, eu comecei a regredir na faculdade. Então eu já não era mais a mesma e aquilo me incomodava, né? Eu tinha essa sensação, eu não sou mais a mesma, tem alguma coisa de ruim acontecendo comigo. E eu fui buscar ajuda nos meus amigos, eu fui buscar ajuda nas minhas amigas. E quando eu buscava ajuda nas amizades, as amizades queriam me levar para beber e eu não estava bebendo. Então, eu não era ouvida, né? Então, quando eu sentava, por exemplo, para contar sobre alguma dor do meu coração para as minhas amigas, virava uma competição. Ah, eu tô sofrendo mais. Ou tipo, amiga, dane-se, vamos beber. Então, eu não tinha mais aquele apoio. Eu literalmente comecei a passar por aquele processo sozinha, porque ninguém me entendia. Eu até queria falar, eu até queria pedir ajuda, mas as pessoas não davam ideia. E a única pessoa que me deu ouvidos foi uma irmã da igreja. Ela sentou e me ouviu. E fez toda a diferença, não somente ela me ouvir, mas eu ouvir o que ela tinha para falar comigo também. E os meus amigos do mundo, eles não pararam para poder me ouvir. E quando o Senhor começou a trabalhar no meu coração, né, nesse momento antes da minha renúncia, da minha conversão, um dia o Senhor falou ao meu coração assim, aqueles que você pensam que vão ser para sempre, vão ser os primeiros a ir embora. E eu não entendi nesse primeiro momento o que essa frase veio na minha mente. Aqueles que você pensam que vai ser para sempre. E eu tinha essa certeza que tinha um grupo selecto de amigos que seria para sempre na minha vida. E aí eu tinha um amigo que ele era como um irmão para mim. Eu nunca tinha ficado com ele, não tinha relação afetiva com ele. Ele era realmente como um irmão para mim. E um belo dia ele frequentava a igreja comigo esporadicamente. Quando eu ia na igreja eu chamava ele para ir, ele ia. Então ele era um amigão para mim. E eu achava que ele seria para sempre. E ele foi o primeiro amigo a ir embora. Um dia pro outro, simplesmente, ele me excluiu de todas as redes sociais dele, me bloqueou no WhatsApp sem nenhum motivo, aparentemente. Até hoje eu não sei o motivo pelo qual ele simplesmente foi embora, mas era uma coisa que ficou na minha mente. Quando esse amigo foi embora, quando ele me ignorou, quando eu tentava entrar em contato com ele, ele não me respondia, a gente não mais se cruzava nas festas, porque eu comecei a ir para outros lugares e ele desviou totalmente do caminho que eu tinha o costume de encontrá-lo. Eles literalmente sumiu da minha vida. Aí o Senhor falou comigo, lembra que eu te disse que os primeiros, que aqueles que você pensava que seriam para sempre, seriam os primeiros que iriam embora? Eu acho que a namorada dele na época disse que eu disse uma coisa que eu não falei, e ele ficou muito chateado e ele sentiu que eu tinha traído ele. Mas nós éramos amigos durante muitos anos e ele nunca, nesses anos todos da minha conversão, ele nunca me mandou uma mensagem para poder falar comigo assim, Ju, foi você que disse isso? Ele apenas acreditou numa outra versão de uma pessoa que ele tinha acabado de conhecer e me ignorou. Então, assim, eu era amiga dele, mas ele não era meu amigo, porque ele sabia do meu caráter, da minha índole, e mesmo que eu tivesse falado, teria sido bacana dele chegar em mim e tirar a prova dos 9. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. E naquele momento, ele era uma referência de amizade para mim, ele era alguém que eu confiava. E eu começo a ficar sem as minhas bengalas, né, de suporte ali no mundo. Primeiro foi ele, depois eu descobri uma traição de uma amiga minha, de uma pessoa que dormia praticamente na minha cama e eu na cama dela. Eu descobri uma traição dela e isso foi muito triste para mim naquele momento, porque eu via ela como uma parceira mesmo de vida, uma outra pessoa que eu achava que seria para sempre. E aí eu descubro uma traição e eu não consegui nem falar nada com ela. Eu simplesmente fiquei tão triste, tão decepcionada que eu me afastei, não porque eu não queria mais contato com ela, mas é porque eu não tinha forças para tomar nenhum tipo de decisão, sabe? Não conseguia nem falar com ela. E aí eu fui descobrindo algumas coisas que as pessoas faziam. Como eu comecei a frequentar mais a igreja, as pessoas começaram a me sentir, a dizer que eu tava ficando careta, que eu tava perdendo a graça, porque eu não bebia mais, eu não era mais divertida. Então as próprias pessoas começaram a notar as minhas diferenças. Eu tava depressiva, então eu não ria mais, eu não era mais divertida, eu não era mais festeira, eu só chorava. Eu saía com a galera e eu ficava num cantinho meu ali, introspectiva, né? Triste, triste, triste. Então as pessoas não viam mais graça em mim. Elas gostavam de mim quando eu era produtiva, quando eu tinha algo para oferecer. Mas naquela depressão, o que eu tinha para oferecer? Meu peso, a minha amizade se tornou um peso. Então as pessoas começaram a sair sem mim, só lembravam de me chamar para sair em último momento. Foi meio que as coisas foram acontecendo de uma forma que eu fui me desprendendo dos amigos, mas entendendo que eles não eram os meus amigos mais. Fazer a renúncia dos amigos não foi fácil.
Mas eu posso dizer que antes de tomar essa decisão, eu fui me decepcionando com o ciclo de amizades que eu tinha. Eu fui tendo uma percepção com os olhos que o Senhor me deu naquele momento para enxergar uma coisa que era muito óbvia, mas com os olhos de amizade, de loucura, de vida que eu tinha, eu não conseguia ter aquela visão. E foi nesse momento que o Senhor começa a mexer na minha história, mexer nas minhas estruturas, que eu começo a enxergar o meu ciclo de amizades com outros olhos. E eu comecei a perceber que eles não eram tão amigos, né? O fato de descobrir uma traição de uma amiga minha foi como um boliche fazendo um strike, porque muitas outras pessoas sabiam daquela traição, muitas outras pessoas que eram os meus amigos, e as pessoas não me contaram. Então, quando eu descobri a traição dela, não foi só a traição dela, foi a traição de pessoas que estavam próximas a nós, sabia, né, do meu relacionamento com aquela pessoa, sabia dela com aquela pessoa, mas nunca ninguém me contou aquela história, né, tipo, não vou me meter em briga de marido e mulher, mas as pessoas me deixaram enganadas. Então, quando eu descobri a traição de uma amizade, feriu muito, gente, porque o relacionamento, ele passa, né, de homem e mulher passa. Existe ex-namorado, ex-noivo, ex-marido, a gente consegue substituir um ex. Mas quando você tem uma amizade, o vínculo de uma amizade é muito diferente de um vínculo de relacionamento homem e mulher. E aquela quebra me fez duvidar de todas as minhas outras amizades. Então eu olhava para todo mundo e eu pensava assim, será que fulano é meu amigo? Eu fiquei sem as minhas bengalas. E aí foi um momento que eu me volto para minha casa, lembro que eu tenho família, momento que começa a anteceder, né, a minha conversão, só que tinha ainda algo para acontecer. Eu tinha meu aniversário em outubro, e em setembro, final de setembro, eu fiz uma festa que durou 3 dias na minha casa. Uma festa, assim, de arromba mesmo. Com muita bebida, com muitas pessoas, com muitas drogas. Que esse era o mundo que eu vivia. E foi uma despedida. Algumas amigas minhas falam, Ju, aquela festa de aniversário sua foi a sua despedida. E ali vieram todos os meus, entre aspas, conhecidos, que na época eram amigos. E eu sempre falando com Deus, né? Falando com as pessoas assim, a minha vida vai mudar depois do meu aniversário. Contei no outro vídeo também, mas que eu pensava que mudaria pra melhor, segundo a vida que eu pensava que era a vida que eu continuaria vivendo. E ali o Senhor começa, ele permite essa festa de aniversário acontecer nesses 3 dias. Tem gente que eu vi a última vez nessa festa de aniversário. E minha vida muda no outro final de semana. Eu tinha uma festa pra ir e eu não sabia se era da vontade de Deus que eu fosse. Eu pedi Deus pra falar comigo através da Bíblia e ele falou pela primeira vez através de uma palavra que eu tirei e eu interpretei aquilo no meu espírito que não era pra ir naquela festa e desde então eu nunca fui. Passado algum tempo, o Senhor pediu para que eu renunciasse às redes sociais e um telefone que eu tinha, eu vendi o telefone e com o dinheiro da venda eu ofertei e fiz um voto com o Senhor de ofertar aquelas redes sociais e aquele telefone, então o dinheiro foi para uma situação específica. E eu fiquei 2 anos sem redes sociais e sem celular. Literalmente, eu fiquei, assim, incomunicável. E aí foi o processo que eu renuncio todos os meus amigos de uma vez só. Porque se as pessoas quisessem falar comigo, elas tinham que vir na minha casa ou elas tinham que vir na minha casa, né? Não tinha outro jeito de falar comigo. Eu não tinha redes sociais de Instagram, de Facebook, eu apaguei tudo. Eu literalmente dei, assim, eu fiquei invisível durante 2 anos da minha vida. E eu tava tão triste, gente, eu tava tão amargurada, eu tava tão desesperada. Eu conto assim normal, né, tranquilamente, mas a minha realidade estava tão dolorida, eu só chorava, desesperada. E para acabar com aquela dor, eu queria me matar, eu queria o suicídio, eu pensava em suicídio, eu cheirava a morte. Então, assim, quando eu renunciei às coisas do mundo, eu renunciei no desespero, eu renunciei porque eu não suportava mais segurar aquilo, né? Não tinha mais como brigar de braço, né? O meu braço no braço de Deus para ver quem tinha mais força, porque eu já tinha perdido. Então, quando Deus pede o celular, eu penso 2 vezes, leva, leva. E ali eu lembro que antes de me converter mesmo, de me posicionar na presença de Deus, eu chamei um amigo meu e falei com ele, olha, eu não vou mais frequentar os rolês, eu tô indo pra presença, eu vou me converter, vou me batizar, mas eu amo muito a sua vida. Era um amigo meu que eu tinha. E ele é muito louco, então assim, a minha vida e a vida dele é um contraste. Quando eu tava no mundo, a nossa vida se coincidia, mas agora não coincide mais. E aí eu só falei com ele, porque eu tinha a amizade dele como uma amizade muito preciosa. E dei aquele apagão. Puf, puf, sumi. Das redes sociais, de tudo. Sumi. Acabou a Ju. Não existe mais a Ju. E aí foi um tempo de esquecimento, né? As pessoas me esqueceram, as pessoas não lembravam, a vida delas continuou vivendo, né? Elas continuam indo nas festas, nos rolês, eu vendia ingressos de shows, de eventos, aí as pessoas me procuravam muito por isso. Mas aí quando eu deixei de vender esses eventos, eu não tinha mais, as pessoas não tinham mais motivos para me procurar. E sempre tem outra pessoa, então elas começaram a procurar outra pessoa que vendia ingressos, outras pessoas que davam acesso para elas, aquilo que eu não mais dava. Então eu fui substituída de forma muito rápida, né? Se no relacionamento eu fui substituída de forma muito rápida, quem dirá nas outras coisas que eu servi o mundo. Só que eu não substituí eles, porque eu não tinha referência de amigos. E eu
antes de renunciar às redes sociais, eu tinha me convertido, e era muito triste pra mim, porque geralmente eu saía de segunda a segunda, eu tinha um grupo de amigos, eu não ia mais pros rolês, mas eu ficava no celular o tempo todo vendo. Nossa, fulano foi em tal festa, festas que eu tinha programado de ir também. E era muito triste porque eu tinha muitas crises de ansiedade dentro do meu quarto, isso já em processo de conversão, quando eu falei com vocês que às vezes a gente se converte pensando que a vida vai mudar de um dia pro outro, e o que acontece é a gente viver um processo muito doloroso sozinho, né? Pensando que Deus nos abandonou. E eu tava vivendo esse processo de me sentir sozinha, de sentir que a minha vida tinha acabado, que nunca mais daria nada de bom na minha história. Só que eu ficava o tempo todo nas redes sociais comparando a minha tristeza com a vida dos meus amigos que continuou seguindo o baile sem nenhum tipo de saudade de mim. E eu tendo saudade deles, né? Eu flertando com as coisas do mundo. Embora eu soubesse que eu não queria mais estar ali nas festas, nos rolês, a amizade daquelas pessoas me fazia muito falta, né? Porque elas eram a minha rotina. Vou usar um termo assim até pesado, mas elas eram a minha vida, né? Porque eu vivia aquela vida junto com eles. E quando eu perco o meu ciclo de amigos, o meu grupo de socialização, eu perco quase 100% da minha referência. E aí eu não tinha mais com quem conversar no WhatsApp, as conversas não coincidiam, eu tava com a minha alma dilacerada, gente, eu precisava de cura, eu necessitava de cura. E aí foi onde eu soltei a mão do mundo para o Senhor segurar na minha mão. E soltar a corda do mundo em meio à dor levou tudo, levou os meus amigos. Só que nas redes sociais eu ficava flertando com a saudade das pessoas, não era dos lugares. Então eu ficava vendo o meu ex-relacionamento nos rolês, ficava acompanhando ele, ficava muito triste quando via outras pessoas do lado dele, principalmente mulheres, ficava sofrendo na calada da noite, né? Por mais que eu tinha renunciado às festas, eu ainda não tinha renunciado o sentimento, não tinha renunciado o apego com as pessoas. Então eu ficava o tempo todo nas redes sociais comparando a minha vida. Deus, parece incoerente, porque eu vim para sua presença, mas eu tô triste. As pessoas não vieram para tua presença, mas eles estão muito mais felizes do que eu. E isso era o tempo todo, sábado, domingo, sexta-feira, principalmente. E aí, nesse primeiro momento, eu faço um Instagram na época para poder ficar escrevendo, né, as minhas tristezas nesse Instagram. Foi um Instagram que bombou na época. Eu comecei a fazer ele só para poder escrever algumas cartas para Deus e alguns textos que eu amo muito escrever tenho a escrita como uma terapia. E eu fui escrevendo, porque eu não podia escrever nas minhas redes sociais, né? Porque as pessoas descobririam a minha tristeza. Eu abri um Instagram anônimo e começo a escrever. E esse Instagram, ele começa, tipo assim, a viralizar naquele primeiro momento. Muita gente lendo os meus textos, mas eu não queria que as pessoas lessem, eu só postava por postar. E ali, esse Instagram, ele foi a minha terapia, porque eu ficava mais tempo nesse Instagram, escrevendo textos, lendo os comentários das pessoas, do que de fato nas minhas redes sociais. E aí eu excluo as minhas redes sociais e fico somente com esse Instagram pelo notebook, porque eu também fiquei sem telefone. Então, nesse Instagram, eu fiquei só focando nos textos, né? Que era a minha terapia, que eram as minhas orações ao Senhor em forma de mensagens. E foi assim, enviando para várias pessoas esses textos, e o Instagram chegou a 22 mil pessoas na época. Do nada, gente, simplesmente do nada. E foi a minha terapia. Esse Instagram me salvou. Essa é a grande verdade. Naquele momento de total sequidão, de total silêncio, de falta de amizade, eu encontrei naquele propósito um momento para poder me desvincular da vida que eu ficava flertando pelas redes sociais. Só que eu fiquei anônima, né, na vida, ninguém tinha contato nenhum comigo e ninguém me procurou. Ninguém me procurou, ninguém veio perguntar se eu estava bem, se eu tinha morrido, se eu tinha suicidado, se eu tinha casado, se eu tinha formado. As pessoas seguiram as suas vidas. E, de fato, a palavra do Senhor se cumpriu na minha vida. Aqueles que eu pensei que seriam para sempre, eles foram os primeiros a ir embora. Tinha uns amigos que eu tinha certeza de que nós seríamos um parceiro do outro. Eu era madrinha de casamento, madrinha de filhos de alguns amigos, e eles foram sumindo da minha vida. Sabe, ao ponto de você encontrar alguém na rua e toda feliz cumprimentar, fulano, que bom te ver. E o pessoal, ah, tipo assim, como que eu posso explicar? Eu fazia festa para aquela pessoa, mas eu percebia que a minha presença, a minha amizade para elas já não era a mesma coisa. Elas ainda eram importantes para mim, mas eu não era mais importante para elas. Então, as pessoas começaram a ter algumas atitudes comigo que eu fui interpretando que realmente as pessoas que eu pensei que seriam para sempre foram as primeiras que Deus levou embora, porque elas desejaram ir embora. Às vezes as pessoas podem pensar assim, pelo menos comigo não foi assim. Ah, a pessoa se converteu e ela renunciou a todos os amigos. Não. Antes da minha conversão, antes do meu posicionamento, eu já tinha descoberto muitas traições, muitas decepções, amigos que eram fiéis começaram a ir embora mesmo, assim, não fazer mais questão da minha amizade. E fora também essa questão de rotina, né? A minha rotina mudou, a rotina das pessoas eram outras, então não coincidia mais. O rolê que eles queriam fazer, eu não queria mais frequentar. Onde eu queria estar, eles não queriam estar. Eu até brinquei uma certa vez que eu seria a amiga da sorveteria, né? Falo com as pessoas assim, os meus
pseudo-amigos. Não, se vocês quiserem me ver, me chamem pra sorveteria. Mas ninguém queria ir pra uma sorveteria no sábado, né? Todo mundo queria ir pro rolê, pra balada. Então, esse grupo de amigos, que era muito grande, de conhecidos, que era maior ainda, eles foram ficando pra trás, literalmente. Deus foi me levando daqueles ambientes, me levando daqueles lugares, e eles foram ficando pra trás. Ou a gente foi tipo, só se separando, né? Ficando pra trás, é uma sensação de que eu me tornei melhor do que eles. Não, não é nada disso, sabe? Eu não tenho essa percepção, tipo, ai, Deus me salvou e eu tô melhor do que eles, porque eu vou falar muito sincero com vocês. Alguns amigos desse tempo, eles conquistaram muito mais coisas do que eu. Mas eu tenho algo, sabe? Eu tenho algo no coração que eles não têm. Eu tenho uma certeza que eles não têm. A palavra de Deus vai dizer, né, que Asaf, quando ele olhou para a prosperidade do ímpio, ele quase enlouqueceu, porque ele estava ali temente, obediente na presença de Deus, mas ele via que os ímpios prosperavam muito mais. Então eu não posso dizer assim, ai, Deus me deu isso, me deu aquilo e não deu para os meus antigos amigos, porque talvez deu para eles muito mais do que eu tenho, mas eu tenho algo que eles não têm. E eu sempre falo com Deus isso, né? Deus, eu queria muito ser próspero, eu queria casar para provar para as minhas amigas que estar aqui na sua presença é melhor. E eu acho que Deus olhava para mim e falava assim: você quer provar o quê para elas? Quem tem que se revelar para elas sou eu e não você, porque às vezes a gente quer que Deus abençoe a gente para as pessoas do mundo ver que, nossa, como eu tô abençoada, como ela foi abençoada, então eu vou servir esse Deus dela. E às vezes isso não acontece. E muitas vezes eu via os meus amigos prosperando e eu ficando ali no tempo de azeite, de espera do Senhor, né? E nesse primeiro momento foi muito difícil, né? Como eu comecei o vídeo perguntando, deu saudade do mundo? Eu vou ser muito sincera com vocês. Não deu saudade das festas, não deu saudade dos rolês, não deu saudade das viagens, porque eu realmente não tinha mais condições nenhuma de ficar naquele universo, de ficar naquele mundo. A minha alma clamava, berrava por socorro a Deus. E eu conhecia a voz do meu Senhor e eu desejei ser curada. Mas, se me perguntarem, Ju, você teve saudade dos seus amigos? No primeiro momento, eu tive. E se o Senhor não tivesse me direcionado, ficassem as redes sociais, eu não sei se eu teria conseguido. Como eu gravei no outro vídeo, eu também não sei se eu teria conseguido se os irmãos da igreja não tivessem me ajudado, que foi o grupo de coral, né? Não foram todos os irmãos, não. Foi um grupo selecto que o Senhor preparou para poder ser minha referência de amizade naquele momento. Se eles não tivessem estado comigo e Deus me dado nova referência de amizade, eu não sei o que teria acontecido comigo. E se eu tivesse permanecido nas redes sociais, eu também não sei se eu teria suportado o processo de conversão, o processo de santidade, principalmente nos primeiros meses. Então, quando Deus falou comigo, renuncia às redes sociais, Deus estava me salvando da saudade dos amigos. Do mundo eu não tive, gente, com toda sinceridade. Deus me limpou das bebidas ao ponto de eu passar numa prateleira de supermercado e ver lá Skol Beats e meu estômago embrulhar, vodka e meu estômago embrulhar, conhaque, pinga, porque eram essas bebidas que eu bebia. E eu passava assim, me dava ânsia de vômito, porque o Senhor purificou o meu estômago, purificou o meu paladar de uma forma que é surreal. Eu não tinha vontade nenhuma de comer e de beber nada daquele universo. Não tinha vontade, saudade, eu vi muitos shows, eu vi os meus amigos vendendo ingressos que eu venderia e ganharia muito dinheiro, nem do dinheiro que eu ganhava do mundo eu conseguia. Eu passei dificuldade financeira, eu passei perrengue, eu fiquei mais de 4 anos sem comprar calcinha, sem comprar, vestindo as mesmas roupas, sem comprar uma rasteirinha, porque o que me dava dinheiro e um lucro bom eram os ingressos que eu vendia dos shows. E quando eu me converti, eu não tinha mais essa renda extra. Então nem disso eu tive saudade, eu me renunciava ao Senhor, eu falava, Deus, um dia o Senhor vai prover tudo. Eu abri a porta do meu guarda-roupa vazia, sem roupa nenhuma, só com roupa velha. Eu profetizava roupas novas no meu guarda-roupa. Dessas coisas eu não tive saudade. Mas eu flertava com os amigos do mundo. Eu flertava com eles. E aí, vira e mexe, vinha aquela palavra que, quando eu ouvi na adolescência, me confrontou e eu não gostei. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Só que aí eu entendi que não era de amigos, né? Amigos, companheirismo, porque a gente vive um extremo muito grande, um legalismo, né? Que às vezes você vai para a igreja e você esquece da sua vida, a gente passa na rua e não quer cumprimentar as pessoas. Eu não me tornei esse tipo de pessoa. Se eu vejo uma pessoa e eu sinto que a troca dela comigo é uma troca de querer parar, cumprimentar e conversar, eu paro, cumprimento, abraço, converso, pergunto como que tá o parente. Mas se eu percebo que a pessoa me viu e não quis me cumprimentar, eu não cumprimento. Não fico me dolorindo por causa disso também, não. Se eu percebo que a pessoa me viu, me cumprimenta, mas não quer parar, eu cumprimento, deixo ela passar e não paro. Então, assim, é um termômetro que nós vamos aprendendo a viver, né? E a conviver. De interpretar quem eu sou para aquela pessoa hoje. Então, como eu falei com vocês, no início eu vi alguém, eu ia abraçar a pessoa e eu via que a pessoa não tinha o mesmo feedback que em relação à minha amizade.
Então eu comecei a ser ali aquela pessoa que espera, né, que lê o ambiente. Deixa eu ver como que eu vou ser recebida. Até mesmo para não ter as minhas expectativas frustradas. Mas isso é uma coisa que veio com o tempo. Naquele primeiro momento eu senti saudade, eu ainda ficava olhando as fotos, eu via como eles estavam bem sem mim, eu péssima sem eles. Eu não tinha referência de amizades na igreja. Depois que o Senhor me deu um grupo de amigos, que foi um grupo que me ajudou muito, porque se não fosse eles, depois do culto, me levando para tomar um sorvete, para comer uma pizza, eu não teria tido referência de amizade. E quando a amizade desse grupo de cristãos, né, de irmãos da igreja, veio para minha vida, eles começaram a me ensinar um novo tipo de amizade, eles vieram me dar um novo tipo de norte, eles vieram literalmente ocupar a minha rotina que até então estava vazia. E aquela história, né? Mente vazia, oficina do diabo. Rotina vazia, oficina do diabo. Mas naquele momento que os irmãos de igreja começam a me acolher, eu começo a viver novas experiências, né? Eu começo a fazer parte de um coral da igreja. Então, sábado e domingo, que até então eu era sozinha no quarto chorando, agora eu tinha um compromisso, eu tinha uma nova rotina nos ensaios. Aquilo foi movendo a minha vida, movimentando a minha vida. E é o que eu falo, né? Que Jesus, ai, gente, dá vontade até de chorar. Que graça que o Senhor tem derramado sobre a minha vida nesses últimos dias ao contar esses testemunhos, ao lembrar de algumas coisas. Nossa, meu coração tem ficado alegre. Nossa, realmente, a gente tem que fazer um feedback da nossa vida de vez em quando. Pra gente lembrar do tanto que a bondosa mão do Senhor já fez por nós e em nós, pra gente se alegrar, né? Como o próprio Deus fazia ali com o povo de Israel, quando fez os profetas ler e reler as leis e os grandes feitos que as mãos do Senhor tinham feito por eles, para lembrá-los que Ele é um Deus que não deixa a gente nos momentos de conversão. Eu tô aqui falando com vocês sobre algo que já aconteceu há 8 anos atrás. Mas eu tô falando com uma expectativa tão grande como se tivesse acontecido no mês passado. E Deus faz coisas novas. Eu estava contando para vocês que quando eu comecei a ter os amigos da igreja, a minha vida começou a mudar, meus dias começaram a mudar. E aí eu fui andando para frente. Lembra que eu falei? Que às vezes recuar, voltar para trás, tá muito mais perto. E é muito mais fácil do que a gente continuar caminhando para o desconhecido, mas quando a gente vai conhecendo as pessoas da igreja, se movendo, se movimentando, a gente vai ficando cada vez mais distante da nossa antiga realidade. E aí sim, a gente vive aquele versículo que fala que eis que o Senhor fez tudo de novo, que nova criatura eu sou. A nova criatura, ela é um processo de vida e de escolhas novas que nós devemos fazer. Eu sempre falo, gente, tudo que me chamam eu vou. Quando eu sinto, né, no meu coração que é pra ir, que é uma coisa produtiva, esse negócio de falar assim, não vou não, deixa pra depois, pode não ter depois. Pode ser que alguém que vai te convidar para um evento de igreja hoje, você vai falar não, e aquela pessoa vai ficar sem graça e nunca mais vai te convidar. Então, se alguém te convidar, vai para um retiro, vai para uma pizza depois do culto, mas eu não conheço ninguém. Eu não conhecia ninguém. Falei isso no outro vídeo, a única pessoa que eu conhecia na igreja da minha mãe era minha mãe. E eu não conhecia ninguém, literalmente ninguém, mas eu fui frequentando os cultos, as pessoas me convidavam para os ensaios de louvor e eu ficava lá caladinha, quietinha, com vergonha, mas eu estava ali, eu aceitei os convites que o Senhor usou pessoas para poder fazer. E aí foi onde eu fui ficando cada vez mais distante da minha vida passada, literalmente a minha vida foi se tornando uma vida passada. Você vai conhecendo uma pessoa na igreja, dessa pessoa você conhece outra, daqui a pouco sua vida tá movimentada de novo. 2 anos depois que eu tinha me convertido, eu fiz uma festa de aniversário. E aí, a minha festa de aniversário tinha um monte de gente da igreja. A última festa no mundo foi uma festa cheia de amigos do mundo. 1 ano depois, eu não fiz festa porque eu não conhecia ninguém, porque eu não tava com clima de fazer festa, eu ainda tava muito triste. Havia passado só 1 ano, né? Mas é 1 ano. Não, meu processo de cura durou muito tempo. Então, depois de 1 ano daquela festa de aniversário, eu ainda não estava apta para festejar. Foi um aniversário triste. Eu lembro que eu comprei um bolinho na padaria, um bolinho bem baratinho, e cantei parabéns de madrugada no meu quarto com Jesus, porque ainda era um aniversário muito triste. Mas aí no outro ano, eu tava um pouquinho melhor, fiz uma festa, convidei os meus amigos da igreja, e aí encheu a minha casa de gente da igreja. E sobre os amigos do mundo, poucos ficaram, gente. Eu posso contar literalmente na mão. Ficou 3 amigas minhas, que nós somos amigas até hoje, e um amigo meu, que era aquele amigo que eu falei, que foi o primeiro e único pessoa que eu chamei ele no cantinho e falei, olha, tô me convertendo. Só que esse amigo meu, ele é homossexual, ele vive uma vida totalmente devassa, então a rotina dele não coincide com a minha. Então, às vezes, ele vem na minha casa durante a semana, a gente conversa pelo WhatsApp, mas os nossos assuntos não coincidem mais. E ele é uma pessoa que eu gosto muito, e ele sempre fala que eu sou o ponto de equilíbrio dele, de paz. Que às vezes ele tá no mundão, as pessoas, né, muita droga, muita bebida, as pessoas estão ali com ele por um propósito, que não é o mesmo propósito da minha amizade com ele. Então, quando ele tá triste, quando ele precisa de uma oração, ele sempre me procura. E eu entendi que a amizade dele é uma amizade que eu vou ser esse ponto de equilíbrio, né? Talvez quando ele precisar, eu sempre vou estar aqui, como irmã em Cristo, como uma amiga que é cristã. Mas quando eu precisar, talvez eu não vou ter ele do meu lado.
Mas tudo bem, eu entendi que eu faço esse papel de Deus na vida dele. Não que eu seja Deus na vida dele, mas esse papel do Espírito Santo, sabe? De ser alguém em referência. Quando ele precisa de oração, ele sempre tem a Ju como amiga dele. E isso é muito importante pra mim. Isso faz com que eu viva com esse amigo específico o que eu sempre orei, que eu seja luz pros meus amigos, não pra todos, mas pra esse específico. Porque quando a gente se converte, o nosso desejo do coração, a nossa oração é: ai Deus, que eu consiga levar todos os meus amigos pra presença de Deus. E às vezes a gente consegue, um ou outro, mas a gente não consegue levar a nossa turma toda. Mas eu tenho que, essa oração que eu fiz, por mais que eu não consiga levar todos os meus amigos, eu ainda cumpro o propósito dessa oração com esse amigo meu específico. As minhas amigas, eu tinha muitas amigas, as 3 amigas que ficaram, não é nem um terço, nem 10% das amigas que eu tinha, mas foram as amigas que o tempo também amadureceu elas. Né? São amigas que aprendeu muito com os erros, a nossa vida não é mais a mesma, algumas delas não são cristãs, mas uma é cristã e as outras 2 não, mas são meninas que se tornaram mulheres também nos seus processos de vida. Nossa vida não é mais balada, não é mais bebedeira. Os nossos encontros hoje é uma ir para casa da outra e a gente faz um macarrão ali entre nós mesmos, ou saímos para comer alguma coisa. Os nossos encontros são assim. Essas foram as amigas que ficaram após a conversão. Então a gente consegue ter conversas saudáveis, a gente tem conversas de uma ouvir a outra, conversas de escutas, né? Porque nós amadurecemos. Embora elas não sejam cristãs, elas passaram por processo de maturidade e nós vivemos uma vida de princípios, né? Nós temos sonhos e desejos, nós temos garras, são meninas que formaram em faculdade. Então, assim, o Senhor preservou amizades maduras para o meu coração. Amizades que são realmente amizades, mas não são amizades que eu consigo ter 100% de frequência na vida delas como antigamente nós tínhamos, né? A gente mesmo fala, nós falamos umas com as outras assim, nossa amizade é uma amizade madura. A gente fica 2 meses sem se ver, mas quando a gente se encontra, é a amizade do adulto dos dias de hoje, né? Nós não somos mais aquelas meninas de 8, 9 anos atrás. Então isso é muito importante, manter essas amizades, poder encontrá-las, uma tá presente no aniversário da outra, no noivado da outra, no casamento da outra. São as minhas amigas, né? Naquele tanto de gente que eu tinha, o Senhor preservou 3 amizades. E são as amizades duradouras, amizades de verdade, amizades que é uma troca, né? Hoje a gente nós não somos amigas porque elas veem em mim algo que elas podem usufruir ou eu vejo algo nelas que eu posso tirar vantagem. Não, é por pura amizade, foi aquilo que Deus preservou. E quando eu fiquei 2 anos sem Instagram, que eu fiquei assim, desaparecida de todo mundo, eram essas amigas minhas que arrumavam um jeitinho de falar comigo através do WhatsApp do meu pai, que vinha aqui em casa e buzinava e falava: tô te esperando no meu aniversário tal dia. Foram as pessoas que vieram até mim. E eu fui até elas também. Então, quando tinha aniversário delas, eu lembrava, eu mandava mensagem. A gente se manteve, o nosso vínculo de amizades foi além das redes sociais. Foi um vínculo de amor mesmo, de amizade, de companheirismo. E foram essas que o Senhor permitiu ficar. Só que hoje eu não tenho somente elas de amigas, né? Elas são as minhas amigas há mais tempo, as minhas amigas de longa data. E hoje o Senhor também me deu novos amigos. Novas amizades, irmãos de igreja, irmãos de missões. As meninas que eu tenho convívio, né, das viagens missionárias. A gente se encontra sempre nas viagens missionárias. O nosso leque de amizades ele vai crescendo na proporção que a gente vai vivendo para a glória de Deus. Então, quando se pergunta, Ju, teve saudade do mundo? Não. Das coisas do mundo? Não. Mas dos amigos do mundo, sim. Mas na proporção que eu fui aceitando o novo de Deus, aceitando os convites que o Senhor usava pessoas para poder me chamar, eu fui conhecendo pessoas novas, o meu coração foi povoando de novos nomes, novos rostinhos, novas rotinas, e eu fui ficando cada vez mais distante daqueles amigos que eu tinha falta, que eu tinha saudade, que havia um buraco na minha vida por conta deles. E o Senhor foi preenchendo com novas amizades, com amizades saudáveis, com amizades que me trouxe problema também, que é ser humano, né, gente? A gente não pode falar assim, na igreja é tudo perfeito, que não é. Eu também não sou uma boa amiga para alguém. Mas são amizades que estão ali, movendo a gente. Eu falo que a melhor coisa que tem é você ter amigos em Cristo. Vamos fazer um propósito de 21 dias? E alguém fala assim, vamos. Se você virar para uma pessoa do mundo secular e falar, vamos fazer um propósito de 7 dias, a pessoa fala, vou renunciar ao quê? As pessoas não entendem. Então, é muito bom você ter uma amiga que lê uma palavra, lê um livro e vai lá e manda uma foto. Cara, tem tudo a ver com aquilo que a gente tá lendo. Olha, e compartilha coisas que edificam a sua fé, que te levam para maturidade. Amigas que são empreendedoras, então muitas vezes, olha, tá tendo tal curso de empreendedorismo lá no Sebrae, lá em tal ONG, vamos fazer? Porque nós estamos conversando hoje a mesma língua, a mesma linguagem, tendo a mesma comunicação. E que comunicação que é essa? Comunicação de futuro, comunicação de princípios, de valores, comunicação de bases, né? A gente não tá ali pra beber, pra se drogar, a gente não tá ali pra ficar comentando como que foi a noite com o namorado, a gente tá ali pra falar assuntos saudáveis. E a vida após a conversão, ela é uma vida de construção. Então, essa história de que vai dar tudo certo, vai dar certo. Muitas coisas vão dar certo. Mas antes, muitas coisas vão dar errado. Porque é como se Jesus estivesse reformando uma casa. E para Jesus reformar a casa que é a nossa vida, ele precisa quebrar algumas coisas, ele precisa fazer alguns reparos. E quebradeira dá trabalho, dá alergia, dá tristeza, dá uma sensação de que a nossa casa tá bagunçada e nunca a gente vai conseguir arrumá-la.
Tem um versículo em Salmo 139 que diz que, ainda que a gente tenta fugir da presença de Deus, não é possível fugir da presença de Deus. Mesmo que a gente faça a nossa cama no céu ou na sepultura, mesmo que eu faça a minha cama no cemitério, a presença de Deus está ali. Nesse primeiro momento de conversão, a gente vai ter a sensação de que a nossa cama está no cemitério, está na morte, que eu nunca mais vou ser amada por um homem ou por uma mulher, sendo você um rapaz. A sensação que a gente tem é que a gente não vai ter mais amigos, que a gente não vai ter mais uma rotina divertida, que a vida de crente é chata, que a vida de crente é só ir na igreja, mas calma. Na medida que você viver o processo, a sua vida vai ficar tão agitada que você vai chegar um dia cansado em casa e falar, Deus, que dia que eu vou poder dormir 12 horas de novo? Porque Deus refaz muitas coisas. Gente, só pra finalizar, porque eu sei que o vídeo tá grande, hoje eu tenho, assim, uma vida, quando eu me converti, eu tinha uma vida muito agitada, quando eu passei pelo processo de conversão, minha vida se tornou um marasmo. Eu lembro que uma vez eu encontrei um amigo um amigo do mundo, né, que era dos rolês, e ele perguntou, e aí, Ju, como é que você tá? Eu falei, eu tô bem, e você? Eu tava passando pelos processos ainda, mas não ia falar com ele, eu tô morrendo. Eu tô bem, né, a sua vida hoje é pacatinha, né? Nossa, gente, quando ele falou que a minha vida era pacatinha, eu quase morri, quase caí pra trás, porque me constrangeu ele olhar pra mim na presença de Deus e falar que a minha vida não tinha graça. Enfim, hoje, a minha vida, gente, é uma vida totalmente agitada. Eu fico brincando com os meus amigos como que eles têm tempo pra ler, pra poder ver série, porque eu não tenho tempo pra poder sentar na televisão e ver um filme. Quando eu coloco um filme, eu tô dormindo. Então, eu acordo cedo, eu vou pra academia, eu tenho um grupo de pessoas que fazem atividades físicas comigo. É muito bom fazer atividades físicas acompanhada. Eu trabalho, eu tenho a minha empresa. Hoje eu não sou casada, mas eu cuido das coisas dos meus pais, da minha casa, da minha família, né? Que ainda não é minha família, marido e mulher, mas é a minha família, que eu sou apaixonada pela minha família. Eu tenho as coisas de igreja, eu tenho as viagens missionárias, eu tenho o meu projeto, né, que é no meu bairro com mulheres, que envolve atividades físicas e a oração também, para que nós possamos florescer corpo, alma e espírito. Então, assim, hoje eu tenho vivido um propósito de Deus que a minha vida tá movimentada. Eu tenho um monte de gente que eu conheço, eu chego nos lugares, as pessoas me conhecem. Deus, ele não me devolveu a vida que eu tinha, mas havia dentro de mim uma essência. Eu sempre gostei de pessoas, eu sempre gostei de estar envolvida com pessoas. E hoje eu vivo exatamente o que eu sempre amei, mas em santidade. Outro dia eu tô tentando correr agora, né? E eu fui fazer uma corrida, que é uma corrida cristã. E a gente acordou 5 horas da manhã para ir para essa corrida, porque tinha o louvor 7 horas da manhã. Todo mundo lá de tênis, calça, leg, chapéuzinho, óculos de corrida, e louvando ao Senhor às 7 horas da manhã, louvores de adoração. E eu olhei aquilo, eu tirei meu óculos e eu falei assim, Deus, que dádiva é essa? Poder viver para a tua glória, poder divertir em santidade, poder ir para um lugar e não ficar vendo as pessoas se esfregando no outro, vendo as pessoas usando drogas. Deus, que dádiva é essa maravilhosa? Então, crente tem vida, uma vida agitada. Nós não precisamos morrer porque a gente se converteu. Pelo contrário, Deus está nos chamando para a maravilhosa luz. E na luz tem muitas opções. Só que nesse primeiro momento, Deus está purificando, Deus está organizando a casa, Deus está quebrando paredes que a gente construiu sem a permissão dele, Deus está tirando algumas coisas que a gente colocou dentro dessa casa que não era a vontade dele. Vai dar um trabalho essa primeira bagunça. Mas depois que ele organizar a casa, que ele pintar a parede, que uma nova percepção de vida for restaurada diante dos nossos olhos, minha querida, meu querido, não vai ter tempo para pensar em coisa ruim, não. Vai ter faculdade de novo, vai ter curso, vai ter um trabalho que você vai ficar ali doido porque você vai gostar demais. Vai ter escala na igreja, vai ter ensaio de louvor, ensaio de teatro, ensaio de dança, vai ter escala no ministério infantil, vai ter viagem missionária. Não vai ter tempo para você ficar parado, não, meu querido. Aproveita esse tempo para descansar e buscar a presença do Senhor. Às vezes eu olho para trás e falo, Deus, aquele tempo que eu não tinha nada, que eu não fazia nada, que eu só chorava. Eu li a Bíblia 4 horas seguidas. Hoje, gente, para poder fazer um devocional de 1h30, eu preciso fazer um ritual, deixar todo mundo da casa falando aos cantos e trancar a porta do meu quarto com um monte de barulho externo. Hoje eu não tenho mais o tempo que eu tinha antes na presença do Senhor. Infelizmente não, mas eu vou te dizer algo. Foi aquela base que me trouxe aqui. Foram aquelas conversas, foram aqueles choros naquele tempo de conversão que eu pensava que eu estava sozinha, que eu tinha muito tempo ocioso. Foram aquelas orações que me trouxeram até aqui. Muito do que eu sou hoje, muito do que eu vivo hoje foram as minhas entregas naquele tempo. Então esse momento que parece ser o momento que Deus nos esqueceu, é o momento que Ele está nos chamando para o secreto, para fazer as orações que a gente nunca fez ainda. É para você ter tempo de leitura bíblica, para descobrir as dúvidas que você tem e que muitas vezes é tanta coisa que você não tem tempo para verbalizar essas dúvidas. E aí no tempo de solitude, você tem tempo para poder perguntar para Deus quais são as respostas na Bíblia dessas dúvidas que você tem. E essas dúvidas vão ser sua base, como são as minhas bases hoje. Então, substitua a saudade das coisas do mundo pela presença de Deus, pelo secreto, pelo processo de solitude. Solidão e solitude. Solidão é tristeza. É estar sozinha e se sentir sozinha em meio à dor. Mas a solitude é quando a minha alma quer um tempo a sós com ela mesma. E nesse tempo que a minha alma está a sós com ela mesma, meu espírito
encontra o Espírito Santo de Deus. E aí eu vivo experiências sobrenaturais, visões, revelações, orações de entrega, de renúncia, de arrependimento, que vai mudar o rumo da minha história. Gente, eu tô muito feliz de gravar esses vídeos, de compartilhar esses vídeos, de lançá-los como sementes na internet. Nossa, eu tô assim, anestesiada pela oportunidade que o Senhor tem dado de contar esse testemunho e que esse vídeo floresça na vida de alguém, dando força e suporte para você suportar esse tempo de conversão. Eu fico por aqui e glória a Deus por mais esse vídeo e até o próximo vídeo.